Aí pessoal, aí é com vocês agora, Flávio Flebotomia, trazendo para vocês um tema muito importante sobre curva glicêmica, tá certo? Ou curva de lactose, né? A obstrução que existe naquele scalp, não é? Aonde são feito a punção, aonde é feita a punção com aquele scalp para fazer curva glicêmica e scalp, tá certo? Curva glicêmica com scalp ou curva com lactose com scalp, tá certo? Ou butterfly, como alguém queira chamar, tá certo? A curva de lactose, tanto como a curva de lactose como a curva glicêmica, é muito utilizado em ambulatório, aqueles scalp, né, que tem aquela mangueirinha, tá certo, de silicone, com aquela agulhinha lá que colhe muito, geralmente em criança também, tá certo? Mas no caso da curva glicêmica, quando a gente vai fazer a punção, antigamente a gente usava muito, né, a heparina para poder fazer a hidrólise, para conseguir fazer a hidrólise do acesso na curva, para que não o sangue coagulado não obstruísse aquela agulha bem fininha. A gente usava muito 0,1, tá certo, de heparina na seringa, né? E fazia aquela hidrólise justamente com soro fisiológico, junto com heparina, soro fisiológico com heparina, 0,1 de heparina na época, e preparávamos uma seringa de 10 ml para ficar fazendo a coleta, né, dos pontos da curva da glicose, que depende muito do pedido médico, né? O médico às vezes pede 3, 4 pontos de coleta após a dosagem de destrozol ou após 2 horas, mas geralmente a gente pegava pacientes com curva glicêmica com mais de 2 pontos, vamos dizer assim, 3 pontos, 4 pontos, a depender do pedido médico. E quando são vários pontos, na maioria, ou mesmo não sendo vários pontos, quando você faz aquela punção com o scalp e você faz o teste, retira, né, aquela a primeira amostra para ver se está vindo sangue naquele acesso, tá certo? Você pega um tubinho de ensaio daquele sem gel, a gente geralmente usava um sem gel, um tubozinho sem gel de ensaio com a vácuo e fazia o teste para ver se aquela coleta estava direto no acesso venoso, né? Para fazer o teste para ver se o sangue vinha. E quando a gente percebia que o sangue vinha, a seringa já estava pronta na época com heparina e 10 ml de soro fisiológico, né? Ou 9 ml de soro fisiológico, 9 ou 10 ml de soro fisiológico, e botava 0,1 de heparina nessa seringa para poder fazer aquela seringa pronta para lavar fazer a hidrólise da lavagem do acesso daquela mangueirinha do scalp, tá certo? E foi proibido, né? Na verdade foi proibido, é outro vídeo que a gente vai falar sobre isso, sobre a proibição de heparina, porque foi proibido no processo de curva, né? Tá certo? A gente vai explicar em outro vídeo isso. E nesse caso a gente lavava aquele acesso com esse preparo e conseguia fazer muito bem os outros acessos, porque toda vez que ia colher um ponto a gente fazia um teste, né, para ver se o sangue vinha e para tirar também aquela quantidade de soro e aquela mistura que estava ali naquele processo, né? A gente colhia primeiro um tubo para retirar aquele material e quando o sangue ficava limpo na coleta a gente pegava o tubo original do exame e fazia aquela coleta, tá certo? Então a gente conseguia fazer muito bem, mas foi proibido o uso de heparina. Aí o que acontece? A gente começou a utilizar soro na época, né? Soro fisiológico, somente o soro puro, sem acrescentar a heparina ao soro fisiológico. Começamos a usar o soro puro, né? Que hoje geralmente são usados mais o soro puro, sem nenhum aditivo para poder fazer a coleta de curva glicêmica ou de curva de lactose. Porque o soro é justamente para lavar o acesso e conseguir tirar a amostra sem ter nenhum problema, entendeu? Mas a grande questão desse processo que a gente quer falar hoje é sobre a obstrução do coágulo no acesso, tá certo?
aonde tem pessoas, né? Tem pessoas que ao invés de retirar aquele coágulo do acesso, ao invés de retirar, né, o coágulo daquele acesso para poder tirar a amostra, tá certo? Para poder tirar a amostra do exame que vai ser feito, ele pega a seringa, tá certo? Ele pega a seringa, quando coloca no acesso do vácuo, aí ele puxa, o sangue não vem porque está obstruído pelo coágulo lá o acesso. Aí o que acontece? Tem pessoas que pega do jeito que a seringa está com ar e injeta aquele soro para sair para dentro da veia e desobstruir ele conseguir tirar aquela amostra. Mas aí tá a grande questão que a gente quer falar, tá certo? Que o risco que você está colocando a vida do paciente nesse processo de pegar, puxar e o sangue não vir e você pegar e injetar aquele coágulo para dentro do paciente, tá certo? A questão desse vídeo de hoje é isso. É justamente o coágulo ir para dentro do paciente, aquele coágulo causar um dano ao paciente, até colocar em risco dele perder até o braço. Um coágulo desse pode pegar a corrente sanguínea e ir para outro local do corpo e se parar em algum órgão, algum local, ele pode causar um grande dano ao paciente, tá certo? Então, flebotomia traz para você hoje essa dica, tá certo? De quando você for fazer uma curva glicêmica e você perceber que há obstrução e você coloca a seringa a primeira vez, puxa para tirar o soro e o coágulo para poder conseguir fazer a outra coleta, né? Porque o sangue ele cria um coágulo, cria fibrina, cria coágulo lá na punção, lá na ponta, ele cria esse coágulo para tentar proteger o paciente. Então aquele coágulo fica preso naquela seringa, naquela agulha pequenininha lá, e quando você vai fazer uma nova coleta, fica obstruído, fica aquela obstrução, entendeu? Então aquele coágulo não é para ser injetado no paciente, é para você tentar puxar devagarzinho com a seringa de 10 ml, tá certo? Com cuidado, puxar com cuidado para ver se aquele coágulo desobstrui e você consegue fazer aquela coleta de sangue da amostra, daquele processo da curva glicêmica, tá certo? Mas tem esse grande risco, né, que a gente observa e observou, a gente dava treinamento à equipe e a gente sempre falou isso, não injete o coágulo para dentro do paciente, tente puxar na seringa para o soro vir junto com o sangue e o coágulo. Se não tiver, se você não conseguir puxar, realmente tiver obstruído, aí a gente vai precisar fazer uma nova punção. A gente explica para o paciente que precisa fazer uma nova punção, porque para não colocar a vida dele em risco com aquele coágulo indo para dentro dele. Entendeu? Porque aquele coágulo pode parar em um órgão, ele pode parar, obstruir uma circulação do paciente. Se aquele coágulo for para o coração dele, pode até matar o paciente, o coágulo. Se for para o pulmão do paciente, piorou, pode causar embolia pulmonar, tá certo? Então o risco é muito grande para a vida do paciente e você injetar aquele coágulo para dentro do paciente. Então, flebotomia, a gente criou esse canal para a gente dar força, dar orientação, né? Explicar qual é a melhor forma do processo que é feito o exame, para não colocar a vida do paciente em risco, tá certo? Não colocar a vida do paciente em risco. E esse foi o nosso cuidado de fazer esse canal, para que não colocasse a vida do paciente em risco. Então, coleta de sangue na curva glicêmica e curva de lactose, não injete o coágulo no acesso para dentro do paciente. Tente fazer a remoção com a seringa puxando de volta para ver se ele vem na seringa. Se ele não vier, o melhor conselho que eu dou para você é você fazer uma nova punção para você não colocar em risco a vida do paciente. Porque se for constatado que foi no processo que aquele paciente teve uma embolia pulmonar ou outro problema, o laboratório vai ter um grande problema para resolver se for constatado que foi coágulo do acesso. Então, eu quero agradecer a vocês aí que nos acompanham e passe aí para os amigos que nos assistem, que nos escutam também, os amigos, outras pessoas que trabalham na área de saúde, enfermagem também que trabalham em laboratório. E esteja conosco aí, pode entrar em contato, qualquer coisa que nós damos força a dar a orientação que precisar. Então, Deus abençoe vocês mais uma vez
Em nome de Jesus.